bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, diz a lenda que se dois países fronteiriços entram em guerra e esta guerra dura um ano, ela certamente chega aos 5 anos. Bem, se daqui 5 anos Rússia e OTAN continuarem em guerra, eu deveria dizer Rússia e Ucrânia, mas nós sabemos que essa fase já passou. Se daqui 5 anos Rússia e OTAN estiverem em guerra, isso quer dizer que a Rússia estará totalmente destruída, os Estados Unidos também e também a Europa. Porém, a China estará de pé e mais forte do que nunca, mais forte do que jamais esteve em toda a sua história, prontinha para dar as cartas de mão, ou seja, a única potência bélica e econômica e também em número de pessoas a se manter viva, na ativa, reinando no mundo todo. Será o império, sim, do dragão, como muitas profecias, aliás, o Apocalipse tem falado, que o dragão em algum momento será o rei do pedaço. Bem, eu já falo sobre isso. Antes, uma nota interessante, importante, saída hoje no Jerusalém Post. Ontem eu trouxe a notícia de que o Irã havia sido atacado por drones. E as notícias que vinham do Irã é que o ataque foi pequeno, feito por drones pequenos, e atingiu apenas o telhado de um complexo militar na cidade de Isfahan. Hoje, sabe-se que a coisa não foi nada disso. O Jerusalém Post diz que, apesar das alegações iranianas, o ataque de drones ao Irã em Isfahan, foi um tremendo sucesso. Houve 4 grandes explosões na fábrica da indústria militar, documentados nas redes sociais, contra a instalação de desenvolvimento de armas avançadas. Aqui pergunta-se que armas avançadas seriam essas. Cogita-se que sim, era uma fábrica de drones fornecidos à Rússia para a guerra da Ucrânia, mas cogita-se hoje algo muito maior, quem sabe faça parte aí do projeto nuclear do Irã, essas instalações atacadas. O dano, diz o Jerusalém Post, vai muito além do que foi relatado pelo Irã, como se apenas um telhado tivesse sido atingido. Um grande incêndio irrompeu também em uma fábrica da indústria militar iraniana após um suposto ataque de drones, enquanto o mistério envolve quem foi o responsável pelo ataque, já que até agora ninguém o assumiu diretamente. Além disso, uma forte explosão atingiu uma fábrica perto da cidade de Isfahan, no centro do Irã, durante a noite de sábado, em meio ao aumento de tensões globais. Imagens próximas ao local mostram grandes chamas envolvendo a instalação e nuvens de fumaça preta saindo da área, enquanto veículos de emergência e caminhões de bombeiros podem ser vistos fora do complexo. Além disso, também está sendo relatado que um incêndio maciço irrompeu em uma refinaria de petróleo no norte do Irã, no mesmo momento dos ataques de drones a Isfahan. Um grande incêndio ocorreu em uma fábrica de petróleo no noroeste do Irã no sábado, informou uma agência de notícias semi-oficial chamada Fars. A refinaria fica perto da cidade de Tabriz, na província do Azerbaijão Oriental. O combate ao fogo ainda está sendo realizado e o tamanho e a intensidade do fogo dificultam a sua extinção, informou a Fars. Bem, o mais curioso aqui é que a grande mídia ocidental não falou praticamente nada sobre o assunto. Nos Estados Unidos, então, todo mundo ficou quietinho. A Fox deu a notícia, mas baseada no relato oficial do Irã, e que foi um ataque pequenininho e só um telhado, parece, foi atingido, mas ao que tudo indica, o telhado, ele próprio, já está consertado. E aí especula-se também o porquê deste silêncio todo. O fato é que na grande mídia nós não encontramos mais nada de verdadeiro, ao que tudo indica, já que as imagens que estão rolando nas redes sociais, principalmente no Twitter, mostram sim
um ataque em grande escala. O Irã ardeu literalmente de sábado para domingo. Isso quer dizer que Israel pesou na mão, mudou um pouco a sua estratégia em relação ao Irã. Agora, o que tudo indica, os ataques serão cada vez mais pesados. E isso, como eu disse ontem, está diretamente relacionado à política da OTAN em relação à Rússia, porque o Irã é um fornecedor de armamentos para a Rússia no conflito com a Ucrânia. É claro que a Rússia não ficará nada satisfeita com este ataque, se de fato se ver prejudicada no fornecimento de armamentos, drones, etc. e tal. Sem falar na fúria do próprio Irã. Israel parece entrou literalmente na guerra da Europa, na guerra da OTAN, na guerra de Biden. Outra notícia importantíssima. A semana passada foi marcada pela grande discussão em torno dos tanques alemães Leopard 1 e Leopard 2 que serão despejados na Ucrânia. Também os Estados Unidos enviarão os seus pesadíssimos Abrams M1. Bem, hoje a semana começa com outra polêmica. Agora a Ucrânia está forçando a barra para receber os modernos aviões F-16, os caças americanos F-16, caças de quarta geração. Será, então, mais explícita a participação norte-americana no conflito, escalando e muito a guerra se, de fato, a Ucrânia receber os tais F-16. Quem deu essa notícia hoje foi a Reuters. Ela diz o seguinte: a Ucrânia agora pressionará por caças ocidentais de quarta geração, como o F-16 dos Estados Unidos, depois que o país de Biden garantiu o fornecimento dos principais tanques de batalha, os Abrams M1. A Ucrânia ganhou um grande reforço para suas tropas, também quando a Alemanha anunciou planos de fornecer tanques pesados para Kiev na quarta-feira passada, pondo fim a semanas de impasse diplomático sobre o assunto. Os Estados Unidos estão prestes a fazer um anúncio semelhante. Bem, o impasse, então, estava por conta da resistência da Alemanha de enviar somente ela os seus Leopard para a Ucrânia. A exigência de Olaf Scholz é que os Estados Unidos enviassem também os seus Abrams. Biden relutou porque seria a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos enviariam um armamento extremamente pesado para um conflito na Europa. Bem, o fato é que Biden sabe que ao enviar os seus Abrams para a Ucrânia, a guerra escalará e muito, e aí já não terá como separar os interesses próprios dos Estados Unidos com os interesses da Ucrânia. É o que eu venho dizendo e afirmando aqui há muitos dias já. Já não é mais uma guerra Rússia e Ucrânia, é algo muito maior do que isso. Mas o interessante dessa história é que tanto os tanques Leopard 1, Leopard 2, aí os Abrams americanos, quanto os F-16, que já foi confirmado pela fabricante, a Lockheed Martin, serão sim enviados para a Ucrânia. Isso levará muito tempo, quem sabe até 3 meses, será mais aí para a primavera. Então a pergunta que fica é a seguinte: será que Vladimir Putin vai esperar até a primavera, até a chegada já anunciada com pompa e circunstância dos tanques alemães, dos tanques americanos e dos caças F-16 para depois então tomar uma atitude? Bem, isso é um pouco improvável. É certo que Vladimir Putin pesará a mão ainda mais antes da chegada dessas armas. Em relação à fabricante dos F-16, a Lockheed Martin, ela disse que está pronta para atender às demandas por caças F-16 se os Estados Unidos e seus aliados decidirem enviá-los para a Ucrânia. Isso é relato da própria fabricante. Muito bem, então, para terminar, eu disse no comecinho do vídeo que daqui 4 ou 5 anos
A Europa provavelmente estará destruída, os Estados Unidos idem, a Rússia idem, mas a China não, a China estará de boa. Por quê? Porque os Estados Unidos não conseguem, evidentemente, nas atuais circunstâncias, abrir duas frentes de batalha. Então, como não era possível abrir duas frentes de batalha, os falcões norte-americanos decidiram atacar primeiro a Rússia por julgá-la mais fraca entre as três potências e depois dedicar-se à China, uma vez que a Rússia estivesse aniquilada. É claro que gente mais lúcida dentro do Pentágono e das agências de inteligência norte-americanas avisaram a presidência, isso já desde os tempos de Donald Trump, que a Rússia não era o inimigo primordial dos Estados Unidos, já que Vladimir Putin desejava ser um ocidental, tinha boa vontade em ser ele próprio um ocidental, porque, afinal de contas, Putin morou 5 anos na Alemanha, sente-se à vontade falando alemão e queria ser um player no Ocidente, já que ele é bilionário, mas queria ver a Rússia também participando de igual para igual nas negociações, no mercado, no comércio internacional, tanto de alimentos quanto de armas e commodities, e também, evidentemente, ser, no âmbito moral, por assim dizer, considerado um grande líder. Ele tinha essa boa vontade, mas os Estados Unidos preferiram atacá-lo, porque viam nele uma chance um pouco melhor de eliminar um dos três cabeças da geopolítica, deixando então a China para o final. Só que detalhe, a Rússia pode, sim, eventualmente ser mais fraca do que a China, mas ela só invadiu a Ucrânia porque sente-se apoiada pela China. Aliás, esse é o caso do Irã. O Irã tem provocado Israel há longos anos porque sente-se apoiado pela China. A China, na verdade, é o que garante essas ações da Rússia em relação à Ucrânia e agora, mais especificamente, em relação a toda a Europa. É bem verdade que a Rússia tem seu armamento nuclear, mas como ainda estamos na fase da guerra convencional, é bom lembrar que a China pode ser sim um grande fornecedor de armamentos para a Rússia quando essa definitivamente precisar deles, e também uma reserva de mercado, por que não dizer. Então, quando os Estados Unidos optaram em destruir primeiro a Rússia, eles se esqueceram que estavam deixando a China numa posição muito privilegiada. Então, nesse caso, quem está perdendo realmente é o Ocidente com essa má escolha. O Ocidente não deveria ter se preocupado com a Rússia em primeiro lugar, e sim com a China, dizem analistas. Ao se preocupar com a Rússia, está esmagando sua própria gente. Ora, o que está acontecendo é o seguinte: os Estados Unidos estão destruindo a economia global. Lá nos Estados Unidos, muita gente já não pode pagar os seus carros e as suas casas. A inflação galopante está vindo aí com recessão. Isso quer dizer também que o Ocidente tem castigado sua própria população com censura, espionagem, amedrontamento, etc. e tal. Só nós é que estamos perdendo. E a Rússia parece estar gastando bem pouco e está bem preparada para sustentar-se nas pernas durante um longo tempo, o tempo em que a guerra durar. Bem, o que acontecerá depois disso? Aquele que ficou de boa sem ser atacado, claro, será o dono do pedaço. Os Estados Unidos não conseguirão abrir duas frentes de combate, como disse, então deixarão por opção estratégica a China de boa. Quando a China ver que tanto Estados Unidos e Europa, e até mesmo a Rússia, estiverem enfraquecidas, então ela certamente marchará para cima de todo o Ocidente. Isso não é tão difícil de imaginar, pelo menos não neste momento em que Xi Jinping manifesta, claro, essa intenção. Os Estados Unidos entraram numa onda errada, achando que Putin era o inimigo.
mas foram alertados de que o inimigo era outro. Deus tenha piedade de nós. Até depois.